Quanto vale o jogo para João Fonseca na terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells? O que vale nesse jogo? Qual é a pontuação? E principalmente, em termos de carreira do João, o quão grande é esse jogo e quanto vale essa vitória no confronto contra o americano número 24 do mundo, Tommy Paul. E no vídeo de hoje a gente vai passar o pré-jogo completo, características do americano, quais são os caminhos para a vitória do João e tudo aquilo que você já está acostumado aqui no Auge das Quadras. E se você está chegando hoje no canal e ainda não conhece nossos conteúdos, eu vou ter que chamar alguém aqui para fazer você se inscrever, ó. Chama o Saidinho aí, ó. Saidinho animado, inclusive, ó. Tá tão empolgado quanto eu após a última vitória do João contra o Caixa 9, então se inscreva no canal e deixe as notificações ativadas, porque temos vídeo todos os dias. E eu vou pedir mais um favorzinho, se é que você me permite. Se você já está inscrito, principalmente, deixa o like e o hype. O hype ajuda a gente demais aqui, o YouTube começa a entregar esse conteúdo para mais amantes do tênis. E o João está fazendo uma grande campanha essa semana, já atingiu a terceira rodada de um Masters 1000, algo inédito na carreira dele, podendo chegar a umas oitavas de final em caso de vitória hoje contra o Tommy Paul, para enfrentar ninguém menos que Jannik Sinner. É óbvio que o Sinner tem um confronto contra o Shapovalov ainda, mas acredito que vai passar pelo canadense, e aí se o João conquistar essa vitória hoje, vai ter o principal confronto aí da sua carreira. Ele já jogou contra o Alcaraz, mas num torneio exibição, então com certeza, se ele conquistar essa vitória contra o Tommy Paul hoje, ele vai fazer o maior jogo da carreira na próxima rodada, e você precisa estar por dentro de tudo que acontece, lembrando que vou até mudar aqui a tela, lembrando que o João Fonseca não é favorito para o jogo de hoje. O jogo que acontecerá na quadra central de Indian Wells, a gigantesca quadra central de Indian Wells, contra a torcida norte-americana, apesar que vai ter muito brasileiro lá também, e contra um Tommy Paul, na nossa opinião aqui, 60% favorito. O americano está no piso dele, eles já se enfrentaram ano passado, eu vou passar aqui os detalhes desse jogo, inclusive tem um grande aprendizado nesse jogo que aconteceu entre eles para o jogo de hoje. E a gente vai passar, obviamente, todos os detalhes. O jogo vai acontecer por volta de 11h45, meia-noite. Então, ó, se você tá aí no domingão meio cansado, dá uma dormidinha, dá uma cochiladinha antes do jogo, que vai valer a pena, com certeza. Vai ser um jogão de tênis. E quem que é esse americano? O Tommy Paul. Tem 28 anos de idade, número 24 do ranking, mas ele já foi número 8, ele já foi top 10. Mais um adversário do João que já foi top 10, assim como o Khachanov. O Tommy Paul é melhor tecnicamente que o russo. É um cara assim com um tênis um nível muito alto, né? Ele tem 1,85 de altura, são 4 títulos ATP. A gente vai passar quais são esses títulos. Ele tem um estilo de jogo de muita variação e de muita, como que eu posso falar? Ele se defende muito bem, ele consegue contra-atacar muito bem, se defender muito bem, cobre a quadra. Assim como o De Minaur, ele é extremamente rápido. Eu acho que, ao lado do De Minaur, o Tommy Paul é o tenista mais rápido do circuito hoje. Acho que o De Minaur está em primeiro e o Tommy Paul em segundo, né? Pouco se fala, mas ele é muito veloz, ele é muito inteligente dentro de quadra, defende muito bem e contra-ataca muito bem. É um cara completo, tem saque, tem backhand, tem forehand, tem voleio. Então é um tenista nível máximo, acho que dos americanos aí hoje é o melhor aí, já há algum tempo já é o melhor dos americanos aí no circuito. Quais são outros pontos positivos dele? Além dessa questão da movimentação e tudo mais, ele tem um ótimo forehand, é um forehand pesado, um forehand que ele conquista os winners e tem bastante habilidade, ele é muito habilidoso, o Tommy Paul, então ele sabe volear, a transição dele para a rede é ótimo, ele é um cara muito veloz, tanto na corrida, no deslocamento lateral, quanto no deslocamento frontal, então para subir a rede. Então ele é muito rápido mesmo. Não vai ser aquele jogo que o João vai conseguir dar as deixadinhas como ele deu contra o Caixa 9. É um jogo que ele tem que ter mais inteligência tática para jogar e principalmente, se eu pudesse falar uma palavra para o João Fonseca ter ali na sua mente, que é a palavra da vitória, chama-se paciência. O Tommy Paul vai ser aquele cara que vai voltar uma bola a mais, por ter esse atleticismo, essa velocidade e esses aspectos defensivos muito evidentes no jogo dele, o João vai ter que ter paciência. Então o João vai ter que esperar a melhor oportunidade para buscar os winners, vai ter que sacar muito bem. O Tommy Paul é um dos melhores devolvedores de saque hoje da ATP, né? Ele não é um grande sacador como o Khachanov é melhor sacador, mas na devolução o Tommy Paul é muito melhor que o Khachanov. Então o João tem que estar com saque afiado, variando bastante saque pesado, para não dar muitas oportunidades para o norte-americano. A gente viu no jogo contra o Khachanov que o Khachanov utilizou como estratégia atacar o segundo saque do João.
O Tommy Paul não vai ser a mesma agressividade na devolução, mas com certeza vai ter uma devolução muito mais constante que o do Russo. Então, olho aí pro João. Pontos negativos. O segundo saque dele tem uma certa vulnerabilidade. Ele tem algumas flutuações de concentração, então ele é um cara que, apesar de ser sólido, ele dá umas viajadas de vez em quando. Vamos falar o português claro. Então, ele tem aqueles momentos de altos e baixos, que aliás o João tem bastante também, até pela idade, né? Então talvez aproveitar. Quando ele estiver jogando muito, vai ser difícil ganhar dele. Mas quando ele dá aquela baixada de nível, aí o João tem que, de forma feroz, conquistar os pontos aí, porque é um dos caminhos para a vitória. E o backhand dele, quando ele tá sendo muito atacado, ele não consegue se segurar muito bem no backhand. O seu forehand para defender também é melhor que o seu backhand. E são alguns pontos aí negativos, vamos dizer assim, no jogo do Tommy Paul. O Tommy Paul, que nas últimas 52 semanas são 29 vitórias e 14 derrotas, ele teve ali uma temporada não tão boa no ano passado, né? Ele chegou, como eu disse, chegou ao top 2 ali, né? A top 8, aliás, do mundo, top 10. E ele não conseguiu se manter durante muito tempo lá, então ele teve certas dificuldades no ano passado. Mas em 2024 ele fez um grande ano. Mas mesmo assim, não fazendo o seu melhor ano, foram 29 vitórias e 14 derrotas na temporada. E ele é um cara versátil. Você vê que no piso duro são 15 vitórias e 8 derrotas. No saibro, 13-4. Na grama tá 1-2, né? Porque ele só jogou 3 jogos, mas ele tem, por exemplo, um título ATP na grama. Então é um cara que sabe jogar na grama. Muito equilibrado contra a top 10 os confrontos, contra a top 20, né? E contra a top 50 e top 100 ele é muito melhor. Quando a gente analisa os números do Paul em relação aos números do Khachanov que a gente passou no pré-jogo de ontem, a gente vê que o Paul tem muito mais regularidade, tem muito mais resultado que o Russo, né? E o Russo é o 16º no ranking. Então, não necessariamente, às vezes, o ranking ele reflete o momento do jogador. Então, o Paul é um cara bem perigoso para o João enfrentar. E os títulos dele são 3 títulos em quadradura e 1 título na grama. Contra quadradura, Shapovalov, Giron e Dimitrov. 3 grandes tenistas aí, 2 vezes em Stockholm, 1 vez em Dallas, e na grama contra o Musetti, que é um grande jogador de grama. Repara que dos 4 títulos dele, 3 em 2024. Então, 2025 foi um ano que ele passou em branco, não conquistando nenhum título, e com certeza 2026 ele vai vir aí para as cabeças, aí vai querer tirar o atraso aí de 2025 sem títulos. A gente chegou nessa nota aí de 83. O que é essa nota para quem está chegando agora no canal? A gente faz um cardzinho ali como se fosse um videogame, com os atributos do jogador, os seus pontos positivos, a gente calcula uma nota para ele, como se fosse uma nota de dificuldade que o João vai enfrentar. Então, segundo esses 4 critérios técnicos, técnica 9, né? Estamos falando aí de um ex-top 10, então não tem muito o que dizer. Vale peso 4, a nota técnica. A nota do matchup vale peso 3. O que é o matchup? É um encontro de estilos. Então, como o João já perdeu pro Tommy Paul, e a gente vai passar os detalhes do jogo, fica aí até o final que você vai ver, nota 8 pro Paul, então dificuldade 8 pro João. Momento que tem peso 2, 7. Não é o seu melhor momento, mas também não é o seu pior momento. Inclusive, quando a gente analisa os jogos dele na temporada, ele disputou o Brisbane em janeiro, acabou sendo eliminado pelo Perricard na primeira rodada. Depois, em Adelaide, ele chega até a semifinal. Então, ele elimina no meio do caminho aí Opelka, Vukic e perde pro Mahat na semifinal. Depois, no Australian Open, mais uma grande campanha do Paul, eliminando Kovacevic, Tirante e Fokina e perdendo nas oitavas de final para o Carlos Alcaraz. Então não dá nem para contar muito com derrota, né? Então foi uma ótima campanha no Australian Open. Depois ele joga na Copa Davis contra um tenista da Hungria, conquista a vitória, o Pyrrhus da Hungria, quase 200 do ranking. Aí ele vai para Dallas, ganha do Brooksby na primeira rodada, perde para o Kecmanovic na segunda. Depois em Delray Beach ele faz final. Essa foi a grande campanha do Paul, mas na final ele perde pro Korda. Vê que no caminho ele eliminou o Mute, o Walton, o Fritz, o Tien, e na final ele perde pro Korda. Eu vi esse jogo, o Korda jogando uma barbaridade e o Paul não conseguiu jogar muito bem. Inclusive nesse torneio o Paul teve muitos jogos ruins, mas ele foi avançando. Que é o que a gente fala, tenista bom, tenista de qualidade, ele ganha quando joga mal, né? É fácil você ganhar quando joga bem. E foi o que aconteceu com o João. Ele não teve o seu melhor brilho contra o Khachanov, mas ganhou. E os tenistas de alto nível normalmente ganham jogos em que eles não estão muito bem. Foi o que aconteceu com o Paul nesse torneio de Delray Beach. E aí ele veio para Indian Wells eliminando o Zizou Bergs. Na primeira rodada ele passou de bye por ser cabeça de chave e eliminou o Zizou Bergs. Então assim, é um momento 7 porque não tem nenhum título e tal, mas são boas campanhas. Então ele tá
uma boa forma aí, digamos, para enfrentar o João. E experiência 9, né? Nota 9 de experiência, não tem muito o que falar, 28 anos, ex-top 10, então tem muita experiência também. Eu até deixei separado aqui as telas do jogo do João Fonseca contra o Tommy Paul no ano passado. Eles se enfrentaram no Masters de Madrid. O João jogando muito, né, naquela época e fazendo ali jogos contra caras gigantescos, ótimos jogos. E aí ele foi enfrentar um Tommy Paul e olha, eu diria que ele perdeu no detalhe, porque essa primeira tela é o primeiro set. Repara que o João tem 4 breakpoints quando estava 1-1 no saque do Paul. Ele tem 4 breakpoints, não consegue quebrar. Nessa época a gente falava muito sobre isso do João, de não aproveitar os breakpoints, né? Depois, de novo, no 2-2, o Paul sacando de novo, ele teve mais 2 breakpoints. Não quebrou. O jogo foi até o tie break, ali depois 100 breakpoints depois. E no tie break, olha só, o João simplesmente teve 2 set points no tie break. Ele abriu, chegou a abrir 6-4, assim como o Caixa 9 contra o João abriu 6-4 para fechar o jogo, o João abriu 6-4 contra o Paul para fechar o set. Chegou a estar lá 5-2, depois 6-4, aí ele perde o serviço, fica 6-6 e aí o Paul vai ganhar de 9-7 no tie break no primeiro set. Segundo set, o João é quebrado logo no início, depois ele devolve a quebra no 3-3 e ele vai ter mais 2 set points agora no saque do Paul no 5-4. No 5-4 e saque do Paul, o João tem 2 set points, não consegue aproveitar os breakpoints, é quebrado, o Paul confirma e aí no tie break o Paul ganha de 7-3. Então, por que eu coloquei esses números aí? Porque isso mostra muito do que tem que ser essa partida. É uma partida mental. Né? O Paul é favorito, mas o João tem condição de ganhar. O João tá jogando um ótimo tênis, tá muito consistente, tá com um ótimo forehand, como sempre, mas o backhand dele também tá muito bom, o backhand na paralela. Então o João tá jogando de forma inteligente, de forma tática, e ele simplesmente tem que manter o que ele tá fazendo aqui, só que com um pouquinho, uma pitada a mais de paciência, porque o Paul vai devolver tudo. E aí nos pontos importantes, que eu tenho certeza que o jogo vai ser decidido nesses pontos importantes, nos pontos de detalhe, e a gente espera que seja diferente do que foi naquele Masters de Madrid, onde o Paul acabou jogando muito bem os pontos importantes, o que é normal, né, nesses tenistas aí de grande nível, top 10 e tudo mais. Saidinho tá pedindo aí a sua inscrição. Espero que tenham gostado do conteúdo. Passamos todas as dicas aqui e você vai assistir o jogo lá tranquilo, tranquila, sabendo o que o João tem que fazer, sabendo as características do Paul. Então é isso. Agora é só torcer. A gente espera que o João conquiste essa vitória. E aí, meu amigo, eu tô louco pra fazer esse pré-jogo contra o Sinner. Mas eu não vou falar muito porque teve até gente no comentário aí que falou que a gente tava desprezando o Paul. Então vamos esperar as coisas acontecerem e aí a gente fala com calma, se Deus quiser, com a luzinha verde da vitória, certo? Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.